Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Senhor Deus grande e poderoso, como é bom e como é agradável que nós estejamos aqui na tua casa, que tenhamos e aproveitemos, meu Deus, essa oportunidade de estarmos aqui, de fazermos a tua vontade, de darmos tempo, meu Deus, da nossa vida ao Senhor, porque quando uma pessoa vem à tua casa, ela está dizendo: o Senhor é tão importante para mim, que eu paro tudo na minha vida para ir para a tua casa, para buscar, para ouvir a tua palavra, para cultuar o Senhor, para fazer a tua vontade, para me aproximar do Senhor. É isso que nós estamos aqui fazendo agora. E eu oro ao Senhor agora, consagrando esse dia, consagrando este culto ao Senhor, pedindo que a tua unção seja derramada sobre cada um de nós em recompensa ao nosso ato, à nossa busca, em recompensa, Senhor, àquilo que nós estamos aqui fazendo para o Senhor, fazendo pelo Senhor, e com isso, o que nós, meu Deus, desejamos é crescer no Senhor. Perdoa os nossos pecados, os erros, as falhas que nós cometemos, cada imprudência, inconsequência, cada palavra que foi proferida contra a nossa própria vida, contra o próximo, cada pensamento que foi alimentado, cada obra, meu Deus, que foi feita, aquilo que nós até não fizemos, mas compactuamos, permitimos, concordamos, aceitamos. Eu peço, vem ao nosso encontro. Passa com teu sangue sobre cada um de nós e nos abençoa. Obrigado, meu Deus, por essa manhã. Mais uma que nós temos, meu Deus, e que nós acumulamos a outras que passamos na tua casa e na tua presença. E eu peço, como Davi, que todos os dias da nossa vida sejam assim. Que possamos e venhamos, meu Deus, começar ouvindo a tua palavra, fazendo a tua vontade, dando condições ao Senhor de crescermos no Senhor, meu Pai, e crescermos com o Senhor. Eu peço a tua unção sobre esse culto, que o Senhor use como um instrumento para falar, para curar, para purificar, para levantar vidas, para abençoar pessoas. É o que eu creio, Senhor, e eu entrego o andamento, a palavra, a adoração, a oração deste culto nas tuas mãos, para que seja para nós e sobre nós bênção e instrumento de bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, graças a Deus. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024, a unção de Josué está sobre mim. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Juízes, capítulo 12. Juízes 12. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefité: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefité respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos
numa grande contenda com os amonitas. E, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefité reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque eles tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixem-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefité liderou Israel durante 6 anos. Então, o gileadita Jefité morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Essa é uma passagem que até parece engraçada, né? A gente às vezes brinca, né, com isso aqui, uma boa brincadeira, né? Que veja como que ontem a gente falou, Deus é tão... A palavra de Deus eu tenho recebido, né? Eu tenho recebido primeiro a palavra como nós estamos sendo educados. Deus tem tido um cuidado de, em cada área da nossa vida, Deus está nos educando depois que Ele realizou o jubileu na nossa vida, depois de Ele ter zerado a nossa vida e ter apagado, zerado dívidas, nos colocado numa condição de início. Deus tem abordado cada ponto, cada área da vida para que nós tenhamos condições de fazer o novo, de construir o novo. Porque tem assuntos que, às vezes, como hoje, a gente não fica sem ver, sem ouvir e sem se envolver com nada. A gente sempre está pegando alguma coisa e se envolvendo, não é? Você sai da igreja já, daqui a pouco você está envolvido com algum assunto da sua vida, com alguma questão, com alguma tarefa, com alguma situação que você deve fazer, resolver, estar ali. Então Deus tem, você tem sua vida, é para você tirar, né, do seu suor, o sustento da sua vida, mas eu quero que você pegue e que você trate cada ponto que eu estou abordando, que eu estou ensinando, porque eu quero uma vida nova. Então, essa vida nova que Deus quer para nós, Ele tem nos dado toques, Ele tem nos mostrado, Ele tem apontado a direção. Então, aqui eu começo já mostrando o quanto tem gente que desnecessariamente, por uma questão meramente temperamental, traz problema para a vida. Olha que situação desnecessária. Os efraimitas são convocados para uma batalha que
na época, qualquer israelita, tanto que os próprios gileaditas consideraram, é muito forte, é muito grande para nós. E eles foram no que eles consideravam ser o melhor, que era o Jefté. Jefté é o rejeitado, Jefté é o que ninguém queria ele porque ele era filho de uma prostituta. Então foram até ele porque reconheceram, a gente precisa de alguém dessa envergadura na batalha que vem pela frente. O Jefté convocou todos. Dentre os convocados, os efraimitas. E vamos lembrar aqui, os efraimitas eram uma tribo inteira, né? Os gileaditas não era uma tribo. Os gileaditas era um braço de uma tribo. Não era ali aquela coisa grande, aquela estrutura. E no caso, os gileaditas, encabeçados por Jefté, convocaram, dentre outros israelitas, os de Efraim. Só que quando convocaram, e a batalha era muito difícil, os efraimitas não atenderam aquela convocação. Não foram, simples assim, não foram. Eu não vou. O Jefté está chamando aí que eles vão lutar contra os amonitas. Não, não vamos. Ok. Sabe aquela coisa que você pensa, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, isso aqui não funciona. E alguém diga, acredita. Às vezes tem coisas que estão aí diante de você, que aconteceu com você, para você, diante de você, ó, tá, isso aqui. E é uma maneira de Deus mostrar, eu quero você agindo nisso, eu quero você enfrentando, eu quero você tomando isso. E a pessoa, às vezes ela olha, isso é uma coisa que nós estamos sendo e vamos ser tentados a fazer. Voltar a ter aquela atitude, a ter aquele comportamento, a ter aquela reação diante de situações que nós temos ouvido falar, que têm sido comentadas, e algumas que nós já vivemos, de a nossa reação ser racional. Ah, isso aqui não vai dar certo. Ah, isso aqui não vai funcionar. Ah, isso aqui isso aqui não vinga, isso aqui não tem como. Essa foi a reação, a postura dos efraimitas. Jefté estava focado em Deus. Jefté apresentou aquilo a Deus. Jefté respeitou cada processo espiritual e cada princípio que ele tinha. Isso é muito importante também. A gente não pode descer e levar algumas vitórias que Deus quer nos dar a um nível que elas não valham a pena. A Bispa esse ano ainda falou sobre aquela batalha pírica, né, que é a batalha de Piro, que ele teve tantas baixas, ele teve tantas perdas, que ao final ele disse, se fosse para ter outra dessa, não valeria a pena. Que é uma expressão que às vezes a gente ouve se falar aí fora, que a cura não pode ser pior do que a doença. Tem gente que para resolver problemas está causando problemas maiores ainda. Tem gente que para, coloca algo na cabeça, eu quero isso, não, eu vou ter isso, mas o que perde para ter algo é muito caro. E eu não estou falando de dinheiro apenas, às vezes o dinheiro também.
Não tem aquelas pessoas que já gastou mais consertando um carro do que pagou nele? Não existe isso? Tem gente que assim, não, eu quero ter tal carro. É o que eu falo quando vem alguém, né, a gente, né, boa parte da gente, sem generalizar, mas boa parte da gente que é homem, que veio de baixo, às vezes teve aquela época, né? Eu sou ainda, né? Não sou da raiz disso, não, mas eu peguei um pouco daqueles carrões na época que tinha, né? E quando a gente era criança, era pequeno, via andando, escutava aquele barulhão gostoso do motor, né? 8 cilindros, tal, os tais dos Mustangs da vida, dos Opalas da vida, né? Esses Mavericks. E aí, então, às vezes, a gente cresce com aquele sonho infantil, né? E sem sabedoria. Vai ter homem que vai ouvir isso e vai falar, não é isso não. Esses dias ainda eu conversava com uma pessoa, né? Não é da igreja, mas eu conheço ele pelo jornal, e ele tinha, o hobby dele, né? Era pegar esses carros, construir, na verdade, comprar esses carros e reformar esses carros. E ele tinha alguns, né? Quer dizer, uma pessoa que tem dinheiro para rasgar. Foi o que eu falei para ele. Eu falei assim, você rasga dinheiro. Aí ele disse, pior que eu já estou vendo isso também. Ele disse, é muito difícil um desses carros que eu comprei e não paguei. E olha que ele não compra o carro, ele comprou um só, que era só um deles, ele pegou do zero. Os outros ele já comprou do jeito que eles são, ele só melhorava. Mas a manutenção, essas reformas, os consertos, as peças, o tipo de mecânico, o tipo de lugar, assim, de alguns, ele já tinha gastado mais consertando aqueles carros do que ele tinha pago neles. E olha que ele pagou caro. 2 deles eu vi. Eu vi a negociação, sei quanto que ele pagou e segue, sabe, essa questão, mas olha, eu não tenho nada, deixando isso claro, das pessoas terem sonhos ligados e atrelados a coisas materiais, né? Não tem nada contra isso. Mas a gente vê, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, quer dizer, não se resume em coisas, em matéria. Não tem nada que se compara a essa mudança interna na nossa vida que gera outras mudanças, inclusive consciência. Então, tem gente que precisa, hoje, ter uma consciência de que tem batalhas que tem lutado, que elas estão custando mais caro e levando da pessoa coisas mais preciosas, mais importantes, que às vezes, para que você tenha algumas pessoas que não fazem parte da tua vida, você está perdendo aquelas que fazem. Que tem coisas que só porque você disse eu quero, e eu vejo isso, quando eu percebo isso em alguém, que eu tenho essa abertura, né? A gente não invade aquele limite que as pessoas, eu pelo menos trabalho para não invadir o limite que as pessoas dão, né? Essa liberdade, essa abertura. Mas quando eu tenho a abertura e eu percebo que existe um comportamento que é inerente ao ser humano, que às vezes a pessoa ela não é alguma coisa, mas ela passa com uma certa frequência a falar aquilo, sabe, a falar aquilo, e ela depois fica presa aquilo, ela não consegue voltar simplesmente dizer assim, falei algo que eu não sabia, o que eu falei eu não tinha noção do que era, não, isso não é o meu sonho, não é a minha vida. Eu vejo que tem gente que às vezes vai longe em algumas coisas, paga preço, esses preços que eu estou dizendo, porque passou um tempo dizendo, por exemplo, tal coisa é o meu sonho.
Sabe aquela coisa que você fez, por exemplo, um homem desse que pega numa fase da vida dele que ele não tá com dinheiro sobrando para rasgar, e ele vai e ele convence a mulher dele quer, de certa forma, agradar ele em alguma coisa, ele fala assim para a mulher: não, porque meu sonho de infância, desde quando eu tinha não sei quantos anos, é ter tal carro. Tá bom. Sabe aquela mulher que pensou antes? Nesse caso, mulher é boa, viu? Mulher é boa para isso. Mulher tem uma cabeça melhor para isso. Nessas coisas a gente tem que reconhecer. Não é só isso não, tá, gente? Tem outras coisas também, tá? O pessoal ficou olhando para mim, as mulheres aqui, só isso? Né? Não, essa é uma daquelas milhares, que geralmente parece que tem uma parte no cérebro do homem que costuma falhar nessas coisas. E aí o homem que é casado, ele costuma ter alguém com uma agulhinha ali, acorda, opa, o mundo é outro, a vida é outra. E eu já vi. O cara, para passar aquela situação, é um sonho de infância. Aí o sonho vai virando um pesadelo. Sabe, é um pesadelo. Porque vai gastando, vai fazendo, é uma coisa dispendiosa. O tempo, ele gasta mais, como eu disse, num caso desse específico, mas tem outras coisas. Ele gasta mais tempo consertando o carro, atrás daquilo, ele perde tempo com a família, ele podia estar viajando, aquele dinheiro ele podia ter investido, podia ter aplicado, podia ter comprado um carro que não dá tanto trabalho, tanto desgosto para ele, feito uma melhoria na casa deles, investido em si, na profissão, em algo da família, no casamento, mas não está ali. Então, assim como esse exemplo, tem gente que porque falou, porque isso é o meu sonho, é difícil, sabe, para a pessoa depois voltar. Porque vai parecer a quem ouviu eu falando isso, que então eu sou uma pessoa que, se é o meu sonho, e agora está me dando só trabalho, desgosto, problema, gasto, e eu simplesmente tiro a mão disso, qual que é a imagem que vai ficar? Que eu desisto. Tem gente que está mais presa, eu vejo isso na igreja. Tem gente que já não ouviu audivelmente, porque não estava no culto certo. Mas tem gente que já ouviu de várias maneiras, porque a verdade, vocês sabem que eu amo esse versículo, né? Tanto quem participa do meu culto já decorou ele. A verdade é que Deus sempre fala com o homem. Ora de um modo, ora de outro, ainda que esse não entenda. Tem gente que já sabe, 2024, depois do jubileu, depois de algumas palavras, tem gente que já sabe, Deus não está nisso, Deus não fez parte disso, Deus não me abençoou nisso, Deus não me colocou isso, Deus não colocou isso na minha mão. E o que tem que importar? Diga, Deus. Se eu vi, se eu sei, se eu percebi que Deus não deu, não fez, não colocou, não me abençoou em algo, se eu crer em Deus, eu tenho que ter a humildade. Não importa se 1 ou 1 milhão de pessoas ouviu saindo da minha boca. Não, Deus falou comigo, esse é o meu sonho, Deus me trouxe para cá, Deus colocou isso na minha vida, Deus me abriu essa porta, Deus tirou do ímpio e me deu. Não, se eu entendo, se eu sei, porque só uma pessoa precisa saber, eu tenho que ter atitude de voltar atrás. Se alguém vai achar que eu desisti, que eu sou volúvel, inconstante, ainda que eu tenha tido uma vida inconstante, ainda que eu tenha sido uma pessoa que eu ouvi de muita gente, você desiste, você solta, você para, você não é continuista, você é cavalo paraguaio, fogo de palha, tal. Tá bom, você pode ter sido. Mas se você tem um entendimento de que algo não é para você numa área da tua vida, não é porque você já tem essa imagem que você só agora para alguém não ter razão, e quanto mais próximo essa pessoa, mais importa, porque a minha mulher vai falar, porque meu marido vai falar, porque meu pai, minha mãe vai falar, porque meus filhos vão falar aqui de novo, tá bom. Mas se esse de novo é razoável, não tem que ser feito?
Sim ou não? Gente, imagem para trás. Consciência para frente. Tem coisas que a gente precisa ter, em 2024. Não deixa virar o ano com algumas coisas que você já entendeu que não são para você, que não cabe na sua vida, que foi um erro, que foi, assim, um momento que você não ouviu Deus. Ah, mas eu falei que era um sonho. Tá bom, volta atrás, não foi um sonho. Tira a limonada do limão, ainda diga, foi um pesadelo, né? Eu achei, eu pensei, eu me enganei. Ó a benção disso. Estou amadurecendo. Estou amadurecendo. Teve um culto que eu ouvi que Deus confirmou, não estou nisso, não estou com isso, paga o teu preço agora. Então, quer dizer, solta, não é que eu comecei falando dessas batalhas píricas. Tem gente que foi atrás de pessoa, porque essa pessoa tem que fazer parte da nossa vida, porque Deus falou comigo que é para eu resgatar essa pessoa, é para dar uma chance para ela, é para buscar, é para fazer, e está perdendo a família. Está perdendo a família. Quantas pessoas colocam alguém dentro de casa? A gente tem histórias aqui de pessoas que os pais colocaram uma pessoa dentro de casa, aquilo arrebentou com a família. Aquilo assim estragou, você vê que cada um ficou com uma marca, e todo mundo. Cada um assim tem o seu trauma, tem as suas péssimas memórias, lembranças. Porque aquele pai não teve uma consciência, não ouvia Deus, porque aquela mãe foi emocional, porque foi temperamental. Então, nós precisamos ter discernimento. Tem coisas que eu não posso deixar terminar esse ano da maneira que está. E ninguém mais precisa entender. Se eu já entendi que tem coisas que não são para mim, tem batalhas que não são para mim, tem atitudes que não já tive, já fui marcado por elas. Eu já tive situações na minha vida que me marcaram assim, porque eu era muito de fazer, eu fazia, eu falava, eu era. E hoje, cada vez que eu lembro, às vezes eu estou aqui agora pregando, eu lembro de algumas, passa aquele trailer na minha cabeça assim, dá uma vergonha, e não dá nem para dizer que é vergonha alheia, né? É da vergonha mesmo. Você pensar, meu Deus, eu já fiz isso, eu já fui assim. Às vezes tem gente de tempos na minha vida que fala, nossa, nunca mais vi isso. Nossa, você não está mais fazendo tal coisa. Não, graças a Deus, não. Não. E eu não tenho problema em perceber uma mudança, ver que ela é boa, e ainda que a imagem fosse outra, imagem não salva. Imagem não te dá vitórias. Imagem, muitas vezes, tem sido a prisão de algumas pessoas. Tem gente que eu sei que não tomou decisões ainda importantes, decisões vitais para a vida, porque está mais preocupado com o que vão falar, com o que vão dizer. A pessoa sabe o que Deus tem para ela, que ela quer aquilo, que ela está dentro daquilo, mas vão dizer, vão falar. E daí? Quando você faz certo, sempre vai ter alguém que vai estar falando que você não fez o que você devia fazer. É ou não é verdade? Sempre vai ter alguém. Jesus, ele deu esse conselho libertador. Tem gente que diz que eu sou comilão e beberrão. É ou não é? Jesus devia jejuar mais. Come com as prostitutas, com os como é que era o nome de Zaqueu lá? Publicanos. Esse cara aí, como que ele pode ser o ungido, o enviado? É isso aí. Não deixa de fazer alguma coisa, porque alguém vai falar, porque alguém vai dizer. Se você perguntar, eu já te ouvi falando que tem coisas que você não teria, não faria, não compraria,
por causa das pessoas, para não escandalizar o nome do Senhor e coisas que realmente eu não quero e não acrescentam à minha vida, são meramente imagem. Eu pago preços. A gente tem que saber qual é a liturgia de cada um de nós. Eu tenho que saber qual é o meu papel na minha família, o meu papel na posição que Deus me confiou na igreja, e eu tenho que viver de acordo com isso. É ou não é verdade? Eu não posso viver como se eu não tivesse algumas coisas. Aí não se trata de imagem, se trata de escândalo. Tem coisas que não adianta... Eu vejo às vezes, eu já vi, né? Por acaso, às vezes, eu vi alguma dessas coisas, que eu nunca gosto de ver nada que tenha a ver com igreja de outras igrejas, de outros líderes, outras lideranças, até para aquilo não entrar. Como eu prego com uma certa regularidade, o que eu ver vai sair num culto. Tem a ver com o que está na minha cabeça. Você vai vendo uma coisa, assiste uma coisa, aquilo não fica na tua cabeça? Fica ali, não tem como você se dissociar do que você está vendo muito, você está inteirado. Tanto que eu não estou inteirado dessas coisas que acontecem. Quando eu sei, é porque alguém me falou. Alguém, você ficou sabendo? Você viu isso e tal. Então, eu às vezes, eu já vi coisas acontecendo que, num tempo, eu vi líderes falando e criticando pessoas que faziam isso. Só que eu não sei o que acontece, que passa um tempo, depois aquelas pessoas que criticaram, elas passam a fazer aquilo. Eu, na hora, eu penso, tem coisa que eu considero, que às vezes eu tomo conhecimento, fico sabendo que alguns, principalmente eu recebo isso muito nos atendimentos, gente que foi de lugares, de igreja, gente que foi liderança, gente que foi obreiro, gente que entrou, que às vezes chegou, eu lá onde eu estava, lá do lugar de onde eu era assim, tinha isso, acontecia isso. Então, às vezes eu me faço esse questionamento, eu pergunto, será que o que acontece comigo, para mim é tão simples? Será que não acontece com essas pessoas? Você vai dizer o quê? Tem coisas que todo mundo fala igual. Tem gente que já passou por alguns lugares, e quando a pessoa vem, você vê que ela vem escandalizada. Olha, lá faziam isso, lá tinha isso, lá tal coisa acontecia. A pessoa não precisa falar para você, isso aqui não era bom, isso aqui não exaltava o nome de Deus, isso aqui não estava certo. Tem coisa que não precisa falar, é ou não é verdade? A pessoa falando para você, só o fato dela falar e como ela fala, aquilo já está passando a mensagem, né? Isso aqui me escandalizou, isso aqui me decepcionou, isso aqui foi ruim quando eu soube. Então, veja bem, não é porque não está na internet, não é porque não está todo mundo falando. Mas eu, na minha posição, pensa, imagina quantas vezes que eu ouvi a mesma coisa por pessoas diferentes. Aquilo não é uma pregação para mim? É ou não é? Imagina, né, uma coisa que eu sou contra. Eu não gosto disso. Isso é uma coisa que eu sou contra declaradamente, publicamente, e assim, individualmente também algumas pessoas já tiveram essa experiência comigo. Obreiro, por exemplo, você não vai ver fazendo isso, né? Nem aqui, nem onde a gente passa às vezes para visitar. Eu não sou a favor de um líder casado, solteiro, celibatário, aquele líder que é pegajoso, o líder homem, que é pegajoso com mulher. Que ele sempre está pegando, sabe? Abraçando muito, é muito de beijar, de abraçar, de ficar tocando mulheres. Alguns vão falar assim, é o jeito da pessoa, muda o teu jeito. Porque não dá para eu acreditar que um homem, um pastor, um bispo, que atendeu homens,
principalmente os inseguros, os ciumentos na igreja, e sabe a dificuldade que é para algumas mulheres trazer o marido delas para a igreja. Eu não consigo, sabe, pensar o quanto esse homem, ele sabe que ele atrapalha, que ele prejudica o reino, a igreja dele assim, e ele continuar com esse comportamento, só para dizer, eu sou assim. Tem homem, se você nunca percebeu, tem homem que a primeira vez que ele vem à igreja, ele de propósito, ele pega, deixa a mulher sair alguns passos para ele ficar acompanhando. Para ele ficar ali com o radar dele, deixa eu ver com quem que ela vai, né? Se alguém vai dar um beijo nela, se alguém está olhando para ela, com quem que ela vai falar tal, porque ele é assim. Ah, mas ele não vai ter o controle sobre o homem, mas ele tem controle sobre quem? Sobre quem? Sobre ele. É desnecessário. Tem coisas ligadas ao dinheiro que você ouve toda hora. Toda hora você está ouvindo uma nova. Aí eu penso, se eu escuto e isso me parece mal, não tem a ver com, não, mas eu tenho a possibilidade. Eu tenho a possibilidade, mas isso não vai ser bênção para aquilo que Deus me colocou. Na minha vida não vai ser. Para mim, para o meu ministério, não vai ser. E eu vejo que tem gente que às vezes pega com as mãos, pega para a vida coisas que vão custar muito caro. Foi o que os efraimitas fizeram. Eles, quando não foram, por medo, eles erraram? Erraram ou não erraram? Erraram porque não fizeram parte daquela vitória. Porque foram temerosos, incrédulos. Só que sabe quando eu erro e eu não tenho humildade para reconhecer o meu erro, e aí eu tento consertar o meu erro, mas aí para consertar eu cometo um erro maior ainda. Eu entrei, abri, dei todo esse exemplo para mostrar que isso acontece demais. Tem muito efraimita aqui. E uma das bases do efraimita é essa maneira de viver, que aqui a gente ouve uma expressão chamada bravata. Quem sabe o que é uma bravata? Não é uma gravata, é uma bravata. Quem sabe o que é? Uma bravata é uma expressão que uma pessoa usa com uma certa entonação de voz, que ela meio que dá um grito de algo, como se ela fosse aquilo, talvez para intimidar, para convencer pessoas, mas não passa de um som. Sabe, algo do tipo, eu falo assim, ó, a partir de hoje, não falta isso aqui nessa casa. Se eu estou dizendo que não falta, subentende-se que eu vou resolver como? Se tiver que pagar, eu vou pagar? Vou, né? Se tiver que buscar, eu vou buscar? Vou, né? Se tiver que criar, eu vou criar, vou fazer. É assim ou não é? Quantos aqui já viveram isso? De alguém te falar assim, nunca mais vai faltar isso aqui. E você lá dentro, sei. Será que amanhã vai ter? Sei. Sabe aquela coisa de nunca mais. Esses dias eu vi uma pessoa falando assim, ó, nunca mais eu falo isso. Eu falei assim para a pessoa, você já falou isso outras vezes. Não, mas você vai ver, dessa vez, daqui para frente, você vai ver que nunca mais. Eu falei, tá bom, vamos ver quanto tempo vai durar. Resumindo, não durou 2 dias. A pessoa perde a capacidade, o poder que ela tem, a credibilidade. Então, os efraimitas pegam e, depois de um erro, vamos dizer, de uma omissão deles, eles vão e cometem um erro pior, porque eles chegam no Jefté, um homem que vinha de vitória, um homem que agora devia ser dado a ele crédito. O homem venceu. E esse orgulho
caia por terra em nome de Jesus. Se você é uma pessoa que você não reconhece uma pessoa que está em ascensão, que está dando a Deus o que tem que dar, e Deus está honrando ela, que Deus está levantando ela, que Deus está abençoando ela, isso não significa que essa pessoa seja perfeita, mas significa que ela está sendo abençoada. A gente precisa ter essa visão, essa humildade. Opa, esse cara aqui está sendo abençoado. Ele foi para uma batalha que eu não tive coragem, que eu não fui, que eu não quis ir, que um monte de gente não foi, ele venceu. Quer dizer, quem deu essa vitória a ele? Deus. Eu tenho que reconhecer isso. Reconhecimento, ele anda junto com a humildade. E a humildade precede a honra. Tem coisa que na sua vida vai começar a partir do momento que você reconhecer, ó, Deus está abençoando essa pessoa. Deus está usando essa pessoa. Deus está se agradando dessa pessoa. Ah, eu não concordo com ela, eu não gosto dela, eu acho que ela tem defeitos, que ela tem falhas. Tem, mas Deus está se agradando dela. Quer dizer, em coisas que Deus trabalhou, que Deus falou com ela, está dando ouvidos. Talvez em outras, ela ainda não está dando ouvidos, mas ela está dando ouvidos, ela está fazendo e Deus está abençoando a vida dela. Os efraimitas não fizeram isso. Eles pegam, vêm e mentem. Por que você não nos chamou para a batalha contra os amonitas? O Jefté fala, eu chamei, e no entanto vocês não vieram. E o Senhor nos deu vitória, já se colocando no lugar dele, como quem quer dizer, você está achando que você está falando com quem? Aqui não tem tolo, aqui não tem nenhum idiota, não. Eu chamei sim, vocês não vieram, e apesar disso, o Senhor nos deu vitória. Então você está falando agora com um cara que venceu a batalha. Você não está falando com um cara que te deve satisfação. Lá no interior a gente usava uma frase, né, irônica, mas a gente costumava chamar chá de semancol. Tem gente que não tomou chá de semancol. Sabe, que não se situa. Veja bem, você pode ter sido uma pessoa que você esteve à frente, acima, teve poder, mas o tempo é para todos. A gente precisa ter a humildade, o reconhecimento de, às vezes, entender e perceber que, às vezes, aquele tempo que a gente ficou parado, tendo oportunidade e não sendo aproveitada, por covardia, por medo, por incredulidade, por estar envolvido com o pecado, sempre tem alguém que está aproveitando. Enquanto os efraimitas estavam lá no conforto, no lugar confortável, que para eles não era perigoso, o Jefté estava na batalha. E Deus, que tinha aquela batalha para Israel vencer os amonitas, abençoou o Jefté e quem estava com ele. Então, o mínimo que eu faço é me situar, para não passar vergonha, para não perder mais, para interromper esse processo de perdas na minha vida e começar agora um processo novo, diga novo. Vamos lembrar, jubileu. Parar de ter o mesmo tipo de atitude, parar de falar da mesma maneira, parar de ser inconsequente, parar de ser o orgulhoso, reconhecer, saber onde eu estou, saber com quem eu estou lidando, falando. Porque é a partir dessa humildade que você constrói um estrado debaixo dos teus pés, que você passa a ter base para seguir em frente. O Jefté deu essa resposta e os efraimitas assim, olha, tem coisa que é porque está escrito na Bíblia, você acredita. Mas eles disseram assim, agora nós vamos queimar você e a sua casa. Nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Você já pensou uma coisa dessa? Se coloca no lugar de Jefté, o cara vinha de vitória, de Deus está comigo. O
que esse cara aqui está falando? Ele estava tendo a coragem de falar isso para mim. Não é porque eu sou o cara, é porque eu sei que eu estou na fé, eu estou na obediência. Vamos lembrar que o Jefté foi aquele que deu... Qual foi o voto de Jefté? Como que ele pagou o voto? Como? Opa, peraí. Os meus preços com Deus eu pago, eu estou em dia. Não vem me cobrar uma dívida que eu não tenho, porque você está olhando de repente a imagem, você está olhando a 1 quilômetro, um leão parece um gato. É ou não é? Mas às vezes a gente chega perto e a gente vê que é um leão. Qual que é a atitude sábia de você ter? Eu tô lá longe, né? A minha mentalidade antiga, sabe? De orelhada, ouvi um falando, outro falando, era isso. Aí eu chego perto e eu vejo a realidade. Quantas pessoas que estão vendo uma realidade, e é um livramento para elas, ó, você fez um plano, você ia falar tal coisa, você ia falar bobagem, ó, você ia fazer tal coisa, ia ser uma precipitação. É aquela história, eu vi um gato, chegou perto, é um leão, o que você faz? Não cutuca ele não. É ou não é? Cutuca ele não, deixa, ó, é um leão, não está mexendo comigo, está me prejudicando esse leão? Não, deixa ele lá eu aqui, né? Ó, sabe, tem momentos na vida que a gente precisa ter é o tal do semancol, não é o que eu pensava. Os efraimitas falam que ia queimar o Jefté dentro da casa dele. Um homem, na condição, na posição do Jefté, não podia ouvir isso e ficar quieto. Foram lutar contra os efraimitas. Ele e os gileaditas. O que aconteceu? Derrota para os efraimitas. Que é o que acontece na vida de pessoas que agem assim. Que perdem tempo, perdem oportunidade, não trabalham para crescerem em Deus. Ontem a gente falou de excelência. Os que sobraram, que fugiram, precisavam voltar para casa. Quando vinham, existia uma coisa que os efraimitas mostraram e provaram, que quando a gente fica parado no tempo, isso cobra caro. Eles se diferenciaram até na maneira de falar. Veja que era perceptível que o dialeto deles era diferente. O que os gileaditas fizeram? Eles vão ter que passar por aqui, só tem uma passagem aqui no Jordão. Quando eles voltarem, nós vamos fazer um teste com eles. Nós vamos dizer, você é efraimita? O homem pode dizer que não, vamos pedir para ele provar. Fala a palavra Shibolete. O que eles falavam? Sibolete. Morreu. Isso mostra uma coisa chamada decadência. Eles se destonaram. O tom deles, até o tom audível, era diferente. A atitude era diferente. A postura era diferente. Porque eles pararam no tempo. O tempo eles usaram para aquilo que não lhes acrescentou. Eles se encheram de temperamento, de opinião. Talvez uma ou outra situação, quando se lidou com o ímpio, funcionou a bravata, o blefe, inventar história, passou para um para outro. Mas quando uma pessoa está lidando com o justo, ali vai aparecer o que é. Não o que ela quer que pareça. E aí na vida do justo, a Bíblia diz que a luz de Deus brilha como o sol do meio-dia. Como aí vai se revelar quem é justo e quem é ímpio. Tem gente que hoje, se tivesse escapado da mão do Jefté, ia morrer na passagem do Jordão, porque não ia conseguir falar a palavra Shibolete com X. Porque as oportunidades que não teve só, mas que vem tendo, não estão sendo aproveitadas da maneira certa. A pessoa tem um tempo na vida dela para uma coisa que Deus fala com ela, igual Deus falou ontem com a gente. Tem coisa que você pode aprender, o que você tem que fazer? Dizer, eu não preciso disso. Eu não tenho mais idade para isso.
Não, passou a fase disso. Tem coisa que Deus está trazendo. Ó, vai, faz, investe, aprende, pega. Não importa se você não pegou quando você era pequeno, quando você era jovem. Pega agora. Ó, tem coisa que está batendo na tua porta. Abre essa porta, porque essa porta parece pequena, né? Parece pequena, mas eu estou do outro lado dessa porta. Entra por ela. A batalha que o Jefté convocou. Ah, é difícil, vai ser pior não entrar nessa batalha. Ah, não entrei, tá bom, perdi esse portal. Mas agora tem outro. Eu vou pegar o portal, não vou estragar quem pegou. Tem gente que entrou pelo portal que você não entrou. Vença a tentação da inveja. E não fala dessa pessoa. Não amaldiçoa ela, não critica ela, respeita ela. Porque esse respeito e esse reconhecimento te coloca para ser abençoado. Te credencia para você ser a próxima pessoa que vai ser abençoada. Para de viver de táticas, de técnicas, de métodos que você já usou lá atrás, quando era ímpio. Ah, mas funcionou quando eu era ímpio. Agora o que funciona é a vontade de Deus na sua vida. Tem coisas que você sequer aprendeu a falar o chibolete. E talvez você já pensou, e Deus está te trazendo, Deus está te lembrando, Deus está te mostrando, ó, isso é importante. Você se afastou, você se diferenciou. Gente, nós pregamos isso. Não seja mais um no meio da multidão, se diferencia. Mas esse diferenciar, imagina, quando eu penso multidão, eu imagino uma aglomeração de gente. Certo? O que você imagina quando você pensa em multidão? Hã? Muita gente perto, junto, é ou não é? Quando você ouve a palavra se diferencia, qual a imagem que vem na tua mente? Todo mundo em pé e você baixando, ficando abaixo das pessoas, ou você subindo? E elas todas em pé e você pulando, você voando. Qual que é a imagem que vem na sua mente? Hã? Subindo? Voando? Ou você é aquela pessoa que imagina você baixado e todo mundo em pé? Isso faz diferença, tá? Se você pensou aí, talvez não teve coragem de falar, não, eu imagino todo mundo em pé ou ali agachadinho, deitado. Não é isso que a gente está dizendo. O diferenciar é para cima. É você sair daquele nível baixo. É você crescer. Então, cuidado para que alguns viciados em conflitos não estejam se diferenciando da multidão da pior forma. Chamando atenção por vergonha, por derrotas, por temperamento ainda, por mentira, por coisas que já te trouxeram derrotas e vão continuar te trazendo derrotas na vida. Tem momentos que você perdeu, não se preparou, não se especializou, não se tornou o perito que podia ter se tornado. Não adianta agora você ficar com inveja, com dor de cotovelo, por quem fez. Reconheça, aprenda com essa pessoa, faça parte do grupo dela, enquanto você não é uma pessoa que está aí sozinha, enquanto você não é uma águia, se coloca como uma aguinha, um filhote de águia. Por um tempo, a águia, a única coisa que a águia mantém perto dela é o quê, gente? Urubu. Você não vê de vez em quando uma águia voando com um urubu? Desce, um pega a asa e bate no outro. E aí, como é que você está aí? Você que vive na carniça. Não é assim que a águia vive? Sim ou não? Ó a dúvida. Pairando no ar. Hã? Não. Com o que a águia anda junto? Tem uma ave que anda junto com a águia. A águia é filhote. A águia é pequena. Aquela que precisa ser cuidada, ensinada, doutrinada, alimentada pela águia.
pela águia adulta. Então tem momentos na vida que a gente, com a humildade, a gente se coloca como uma águia pequena, que vai ser ensinado pela águia grande. Eu vou me colocar nessa posição. É ou não é? Eu vou entrar no seu ninho aqui, para você me ensinar, me conduzir. E aí tem as palavras bonitas, né? Mentoriar, né? Que as pessoas gostam de dizer. Eu quero uma mentoria, eu quero uma modelagem. Eu quero uma forma. Tá bom, tá certo. Vamos imaginar essa história com outro desfecho. Os efraimitas chegando e dizendo assim: Jefté, você nos chamou para a batalha, eu queria aqui te pedir perdão. Eu não vim. Estava com medo. Não acredito. Jefté, de verdade, eu não acreditava. Que a gente, não é que vocês não, eu não acreditava que nós todos juntos venceríamos essa batalha. Parabéns, viu? Deus está com você. Deus te abençoou. Deus te honrou. E eu quero aprender com você. Puxa vida. Você consegue imaginar o fim que teria o Efraim? Sabe o Shibolete? Eles ali convivendo juntos, em vez de serem inimigos, em vez de estar ali demandando energia, força, amaldiçoando, ameaçando, ele estaria convivendo, falando, ouvindo. Ele até teria aprendido a falar Shibolete. É ou não é verdade? De bônus, além de vitórias, além de conquistas, além de um tempo muito bom na vida dele, teria aprendido a falar Shibolete. O propósito nunca foi falar Shibolete, mas podia ter sido um bônus. Tem gente que por aquilo que hoje poderia ser bônus, está perdendo a vida, está perdendo oportunidades. O propósito nunca foi Shibolete, mas ele podia ter aprendido com o Jefté e com os gileaditas a falar certo. Sabe a convivência? Você vai falando, não tem aquele tipo de pessoa, você não vai para um lugar, às vezes, para um estado onde o povo fala, daqui a pouco você está falando aquela expressão igual eles? É ou não é verdade? Às vezes, você convive um pouco, a gente que veio lá da divisa, a gente ainda fala, de vez em quando solta um uai, né? De onde eu venho não é uma expressão atípica, é normal. Apesar de não ser o estado de Minas. Mas eu estava ali do lado. Quando uma pessoa fala uai, para mim eu já sei o que ela quer dizer. Eu sei o que ela está falando, tem algumas expressões. Estava ali, estava vivendo. Tem gente que podia hoje, até a fala, literalmente, já está alinhada com uma fala de vitória, de bênção, de quem está antenado com Deus, de quem está no espírito certo. E não é a fala o problema da pessoa, mas até a fala dela está denunciando que ela é obsoleta, que ela é decadente, que ela é orgulhosa, que ela é soberba e que o pior, que ela ainda continua impermeável para a palavra e para as oportunidades que Deus tem para ela. Aprendamos, cada um de nós. Eu aprendo com os efraimitas. E eu quero muito que você aprenda também. Não seja decadente, obsoleto, orgulhoso, soberbo. Não coloca demanda naquilo que nunca te acrescentou nada. Não repete atitudes que você teve lá no mundo, funcionou talvez para um ímpio, por um tempo da tua vida que teus valores eram tão baixos. Hoje não mais. Hoje é na fé. Hoje é pelo Espírito, como foi Jefté. E o começo disso na vida de algumas pessoas é reconhecer quem está em alta com Deus. É reconhecer, é ter a humildade. Se você precisar ser um filhote de águia, melhor ser um filhote de águia do que ser um urubu grande. Está entendendo? Melhor ser um filhote de águia e ser aí, empurrado pelo bico de uma águia grande, né, pelas garras de uma águia que vai te mostrar, vem para cá, vem para lá. E às vezes ela até vai fazer assim com você, né, como dizem que a águia faz, né? Chega uma hora que a águia pega, coloca o filhotinho dela aqui no cantinho assim, né, do ninho e faz assim, Então, filho, vai. E aí tem que fazer o quê? E aprende, não aprende? É ou não é? A gente não tem notícia toda hora que morreu um filhotinho de águia, né? É ou não é? Aprendeu, porque a mãe sabia a hora.
de empurrar o filho do ninho. A mãe sabia a hora que o filho já ia conseguir voar, ele só precisava do estímulo certo. E o estímulo foi a necessidade de voar, de aprender a bater asa sozinho, de fazer os movimentos. Ele mesmo aprendeu, porque da altura que ele cai, ou ele aprende, ou ele não vai aprender nada mais na vida dele. Vamos aprender com a palavra. Vamos aprender com o exemplo dos efraimitas. Vamos receber mais essa oportunidade de humildade, de crescimento. Coisas que você não trabalhou, Deus está falando, isso é importante. Vamos lembrar aqui que o Shibolete trouxe morte. Eles podiam ter, mas sabe aquela coisa? Não quero me parecer. Olha, eu estou vendo todo mundo seguir uma nuvem, eu estou aqui parado, eu não acompanho, eu não sigo. Não, deixa eu ir debaixo da nuvem, deixa eu ver o que está sendo falado, deixa eu falar a mesma língua. Isso é importante. Tem coisas que pessoas estão tratando como pequenas demais e insignificantes. Se Deus está falando, diga, se Deus está falando, não é insignificante, não é pequena demais, é necessária, é importante e é determinante. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, com as mãos no seu coração. Eu vou fazer a pergunta que eu fiz ontem à noite para a igreja. Tem coisas que a gente ouve e tudo que eu quero agora, de verdade, vontade minha, do Anderson agora, eu não quero que você nem lembre do nome Efraimita, Gileadita, Jefté. Eu quero que você se atente ao que você recebeu quando você estava ouvindo a palavra. Tem coisas que enquanto estão sendo faladas, aquele arquétipo que é algumas pessoas te leva a pensar na tua vida, onde aquilo é a tua vida. Aquilo que isso representa na sua vida. O que aconteceu com você? Qual foi a direção que Deus apontou para você? O que foi essa batalha que você deixou passar? O que seria um erro pior do que essa oportunidade que você perdeu? Gente, tem coisa que passou na vida da gente? Passou. Eu te dou um conselho em relação a alguns erros que você cometeu. Se você não pediu perdão ainda para quem você errou, peça perdão. Se já pediu, siga o conselho. Nunca mais toca nesse assunto. Nunca mais. Não adianta a culpa ficar te condenando e você, fulano, é porque lá atrás. Não, fulana, é porque isso aqui que eu não fiz, né? É porque isso aqui que eu fiz. Olha, eu sei que te prejudicou. Não toca mais, sabe? Não toca mais. Enterra mortos. Mata isso dentro de você, enterra, joga a terra em cima. E disso não vai nascer árvore. Quer dizer, não vai dar fruto. E você não planta nada em cima dessa terra. Sai dessa terra. Aí você enterrou alguém, vai para outro lugar. Não fica mais o mesmo assunto. Perdi a batalha contra os amonitas. Perdi. Naquele tempo eu não via, eu era cego, eu fui incrédulo. Não vou agora inventar uma história, não vou querer agora tripudiar, não vou diminuir também. E principalmente, não vou arrumar um problema com a pessoa que venceu essa batalha. Principalmente porque eu vejo que foi Deus que deu vitória para ela. Eu não criei, mas alguém creu. Da próxima, eu creio também. Mas não vou ficar procurando problema. Tem coisas que você está perdendo mais do que ganhando. Não precisa terminar esse ano para você ver, quanto tempo eu perdi com tal coisa, com tal pessoa, com tal projeto em 2024. Ei, é 2024. Você pode em 2024 já colocar um ponto final nisso. Acabou, pronto.
E assim, o pior pensamento agora, mas o quanto que eu gastei, quanto tempo eu me dediquei. Ainda bem que você percebeu agora, não percebeu só o ano que vem. Porque aí seria mais um mês, seria mais não sei quantos reais, não sei quantos dólares, seria mais não sei quantas pessoas envolvidas, seria mais não sei quantas oportunidades jogadas fora, perdidas, quantas mais oportunidades desaproveitadas. Perdeu a batalha dos amonitas, perdeu, né? Pega a próxima. E pega humilde. Entra com novidade, entra com abertura, entra com humildade, com uma fé que você não tinha antes. Reconhecer uma perda é o começo de um ganho. Eu reconheço que eu perdi aqui para eu ganhar agora. E não ficar remoendo isso. É aprender com isso. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu vejo, meu Pai, que o Senhor tem nos ensinado nos detalhes. O Senhor tem trabalhado cada um de nós para cada situação da nossa vida. Principalmente eu vejo quanto o Senhor tem, meu Deus, trabalhado para que repetições não aconteçam. Não só, meu Deus, repetições como a Tua palavra, mas repetições da nossa própria vida. Que outros tempos não voltem. Que não tenhamos a mesma postura, a mesma atitude de outros tempos, os mesmos erros, as mesmas situações, as mesmas reações, mas que venhamos aprender com o Senhor, que venhamos crescer com o Senhor, que venhamos dar condições ao Senhor, do Senhor, meu Deus, operar, do Senhor abençoar, do Senhor cuidar de nós, do Senhor, meu Deus, abrir portas, do Senhor abrir comportas, do Senhor derramar sobre a nossa vida dessa unção nova. E eu oro agora pedindo que a unção nova que o Senhor desde este jubileu que tem feito nesta igreja, o Senhor está derramando, e eu digo, eu peço, meu Deus, para minha mente, para o meu coração, para minhas palavras, o que sair da minha boca, eu quero aprender, meu Deus, se em momentos oportunos eu não aprendi sequer falar o Shibolete, então agora que o Senhor, meu Pai, me dê a oportunidade para que eu fale Shibolete corretamente, que eu entre, meu Deus, e que eu esteja no Espírito, que eu esteja no tempo certo, debaixo da nuvem. E eu peço que assim seja na vida do teu povo, que as oportunidades que foram perdidas e que agora o Senhor as coloca diante, meu Deus, de cada um, que o Senhor coloca acima de cada um, meu Deus, no movimento da nuvem, que agora essa pessoa percebe que ela não perca mais, que ela não desperdice, que ela não, meu Deus, esteja do lado de fora, de onde o Senhor está, das coisas que o Senhor chama ela, dos projetos que o Senhor tem com ela, que ela não deixe de investir, de falar as palavras do livro da tua lei, as tuas palavras, porque o Shibolete, meu Deus, é de quem está afiado, é de quem está inteirado com as informações certas, as informações do reino, as informações de quem está vencendo, e está vencendo porque está ouvindo, e está falando, e está declarando. O Jefité falava Shibolete e não Sibolete, porque ele ouviu o Senhor. Ele estava no lugar que ele deveria estar. Ele tinha acesso, contato com o Senhor. E aqui, meu Deus, cada um deve estar voltado para o Senhor. Ajuda, traz, Senhor. Atraia essa pessoa para a direção do Senhor, para te ouvir, para falar a tua palavra, para viver debaixo, meu Deus, da tua vontade, que o movimento da tua nuvem
aquilo que o Senhor tem falado, que seja o movimento da vida dessa pessoa, e que assim, a cada dia, ela venha te dar condições para que mais bênçãos, mais vitórias, mais acontecimentos, meu Deus, segundo a tua vontade, venham, meu Deus, se materializar na vida dela. Eu declaro unção e bênção, derrama sobre nós da tua unção e da tua bênção. Que cada um agora seja ungido, que seja abençoado e que saia daqui, meu Deus, mais preparado, mais humilde, mais capacitado, mais dentro da tua vontade do que entrou aqui hoje, a começar por mim. Eu tomo posse do Espírito que o Senhor lança sobre nós e declaro que seja Ele quem venha conduzir nossas vidas, nossas obras, nossos pensamentos, nossos próximos passos, porque nós queremos estar, ainda que sejam em batalhas, mas onde o Senhor está e o Senhor nos chamou para estarmos. É o que eu creio e eu declaro sobre a vida do teu povo, e assim eu abençoo esse dia, declarando que estejamos no lugar certo, falando a coisa certa, envolvidos, meu Deus, com o projeto certo, e que o Senhor venha se agradar de nós e nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.